Pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, ontem eu tinha falado que ia comentar um pouco sobre o filme, né? Muita gente assistiu e mostrou que seria legal falar. Eu vou tentar usar o Instagram TV e talvez baixar esse vídeo no YouTube também, né? Fazer o upload dele lá, porque aí eu não preciso ficar interrompendo, fica chato, né? Vamos testar e qualquer coisa vocês me avisam, tá? Tem muita coisa para falar desse filme, né? Eu acho que é um filme que me surpreendeu porque o idiota aqui achou que era um musical. Então, assim, eu queria assistir o filme, me tinham dito que era bom, mas é, eu fui pro cinema achando que era um musical romântico, assim. E na verdade o filme não é um musical, é um drama, né? E, e eu não sabia nada sobre o filme, sinceramente, eu só sabia que tinha a Lady Gaga lá no filme. Fiquei bastante surpreso com os temas psiquiátricos que foram abordados, né? Assim, é, de forma alguma eu esperava, acho que talvez por isso eu fui surpreendido e achei o filme muito bom, assim, para falar a verdade. Não é excelente, mas é muito bom, né? Mas eu vou focar em aspectos psiquiátricos da história e de algumas coisas do que o filme mostra, assim. Eu não vou ficar falando de coisas técnicas ou coisas de roteiro e de, enfim, que eu não tenho nem competência para falar e que talvez a gente vá até discutir gosto, né? Eu não estou discutindo se o filme é bom ou se é ruim, eu vou falar das coisas psiquiátricas. A primeira coisa que eu acho que assim que a gente tem que ver é que o filme foca na questão da dependência química, né? Isso foi bem legal, assim, porque ah, na minha opinião o Bradley Cooper foi fantástico no papel, fantástico. Dificilmente eu acho que eu vi alguém representar um dependente químico, né, com álcool como droga de preferência de forma tão genuína assim, né? Tão ah, perfeita, porque não é caricato, né? Vocês observam que ele interpreta e ele é bem sutil, né? Ele não é aquela coisa tipo do bêbado caindo, ou do bêbado coitado, ou do bêbado agressivo somente, ou do bêbado que não controla as ações, sabe? Ele mostra várias facetas e mostra esse processo todo, então achei isso bastante legal, né? Ele é um dependente químico, é, de múltiplas drogas, né? A gente vê no filme que ele usa álcool, cocaína, ele usa analgésicos, né? Que nos Estados Unidos é muito comum. Aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos é muito comum, oxicodona, né? Enfim. E mas a droga de preferência aí que ele usa direto todos os dias, pelo que o filme mostra, é o álcool, né? E como eu falei, o que eu acho bem interessante é que a gente consegue ver essa deterioração do personagem, né? É claro que o filme é curto, né? Assim, muita gente me falou que achou forçado, né? Assim, parece que ele estava bem e de repente ficou ruim. Claro, a deterioração não tinha como ficar detalhando muito, é um filme, né? Não é uma série, não é uma novela, mas mostra bastante isso, né? Assim, que lentamente a dependência química vai tomando conta da pessoa, né? E aí achar esse ponto de quando passa a ser um problema, às vezes é difícil, né? Nem sempre a gente consegue identificar, olha, a partir desse ponto começou a ficar um problema. A pessoa vai paulatinamente piorando, aumentando o padrão de consumo, aumentando a quantidade necessária para ficar embriagado. E dessa forma, quando vê, a situação tá muito ruim, tá muito drástica, né? Às vezes nem familiar percebe essa deterioração. E, e isso é interessante, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, às vezes um pouco diferente. E quando que passa a ser problema? Porque assim, no começo do filme a gente vê que o álcool é bem aceito por todo mundo, né? Você vê que o irmão dele, assim, já tinha brigado, mas falou, eu já aceitei, ele bebe, ninguém fica falando que ele bebe muito, né? Ele estava no auge. O motorista não fica falando que ele bebe muito, leva ele para beber numa boa, assim, é motorista, tudo bem, mas
A própria namorada lá dele nunca tinha falado nada de álcool até um determinado momento, né? Ele bebia e ela achava normal, eles saíam, enfim, os amigos sempre rodeados de muita gente, né? O que é comum, né? Nesse meio artístico, é uma coisa até bem para discutir, por que no meio artístico tem tanta dependência, né? A discussão é muito, muito profunda, enfim, muita gente até veio abordar isso, porque, né, muito artista fica dependente. Será que a vida, a fama tem esse preço? Assim, o que a gente vê no filme é que ele, na verdade, é um cara muito solitário, né? Apesar de ser famoso e estar cercado de gente, ele é muito solitário, né? E, como eu estava falando, voltando, me desculpa às vezes ficar perdido, mas assim, essa deterioração é interessante, por quê? Porque ele só procura tratamento e eles, na verdade, só caem na real que o álcool é um problema de verdade quando chega uma situação extrema dele passar vergonha no Grammy, né? E isso às vezes acontece mesmo, né? Assim, a situação vai indo, até que acontece alguma coisa muito ruim, uma tragédia ou uma situação extrema, e aí a pessoa às vezes cai na real e os familiares caem na real e ela aceita o tratamento. Antes disso, ela não acha que é um problema, ela não acha que tem que se tratar, e isso às vezes é bem difícil assim de abordar, né? E o que a dependência química altera, né? O alcoolismo altera? Altera basicamente uma coisa que a gente chama em psiquiatria de plano volitivo, né? O que envolve o plano volitivo? O plano volitivo é um dos planos psíquicos. O plano volitivo ele envolve algumas coisas como pragmatismo. Pragmatismo é a nossa capacidade de nos planejar, basicamente. A gente faz planos a curto, médio e longo prazo e a gente se planeja. Por exemplo, no final do ano eu quero viajar. O que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho que pegar folga no trabalho, então às vezes eu tenho que compensar, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que organizar as coisas do carro, por exemplo, ou das passagens, dos hotéis, enfim. Eu me planejo para fazer uma viagem, por exemplo. E esse pragmatismo está dentro do plano volitivo. Outra coisa, vontade e desejo, né? A gente tem nossas vontades, a gente tem nossos desejos, a gente sabe moderar isso muitas vezes, a gente sabe o que é uma vontade que a gente pode realizar, o que é um desejo realizável, o que não é. A gente tenta racionalizar em cima deles e planejar em cima deles, né? Então, assim, tô morrendo de vontade de tomar uma cerveja, mas eu tô trabalhando, né? Eu não vou fazer isso. Tô morrendo de vontade de dormir, mas eu tenho que fazer tal coisa, né? O nosso desejo, ele consegue ser suprimido por nossa racionalidade, pelo nosso intelecto, né? E o nosso impulso, a gente consegue controlar o impulso. Alguém me xingou, eu consigo falar, não vou xingar a pessoa, né? Alguém, enfim, aconteceu alguma coisa, eu muitas vezes consigo raciocinar e não ser impulsivo, né? Eu não vou beber hoje porque amanhã, por exemplo, eu tenho que acordar cedo. A gente consegue fazer isso. O dependente químico não consegue. Esse plano volitivo fica muito comprometido, né? E imaginem, se ele perde isso tudo e assim, ele perde de maneira bastante séria, o impacto é muito grande na vida das pessoas que são, né? Imagina, você não consegue, enfim, se planejar, você não consegue nem responder pelos seus atos. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a dependência química modifica o cérebro. Isso é fato, não é uma falácia, é comprovado. Modifica vários lobos, lobo frontal, pré-frontal, e um sistema chamado sistema recompensa, que é exatamente isso, né? A recompensa que a gente tem por ações. Então, para a gente é prazeroso algumas coisas como, por exemplo, dormir, sexo, comer, né? Ganhar um elogio. Para os dependentes químicos, esse sistema está meio deturpado e o prazer dele com a droga ou com a bebida é tão grande que às vezes as outras coisas que dão prazer ficam lá embaixo e não dão um prazer comparável ao prazer da droga. Então eles ficam mais ou menos como animais, né? Imagina, o plano volitivo comprometido, o sistema recompensa comprometido, eles vivem em função de droga ou de bebida. Então eles não conseguem se planejar e fazer a vida em função de coisas mais saudáveis, né? E isso é o que a gente vê de principal ali, né? Assim, o cara não consegue se planejar. Vi gente no cinema comentando atrás, isso foi interessante. Que idiota, vai beber de novo. Mas que idiota, vai recair. Gente, é uma doença, sabe? A pessoa não consegue muitas vezes recusar, ainda mais nesse momento
mais agudo, né? Ele não consegue fazer um planejamento da vida igual ele iria fazer se ele não tivesse a bebida, né? Ele não consegue controlar um impulso de ir para a droga. Então isso é muito sério, né? Você vê que alguém comentando isso é algo muito sério, porque é uma doença, a gente tem que entender que é uma doença. Às vezes as pessoas acham que é vagabundagem, que é falta de vergonha na cara, e isso é um conceito que é extremamente ultrapassado, né? Então isso tem que acabar, né? E eu achei o Bradley Cooper fantástico, porque ele é muito sutil na interpretação dele, cara. É muito, assim, e você vê que ele é um cara lábil, né? Oscila o humor, uma hora tá bem, e aí parece que outra hora ele já fica mais irritado. Isso é comum do dependente, né? Essa oscilação durante o dia, né? Às vezes, durante um minuto, ele consegue oscilar muito o humor, né? Impulsivo demais, né? Ele não tem capacidade de fazer crítica, autocrítica, ele não tem capacidade de ponderação, né? Muito intenso, né? Você vê que é um cara que sente muito, ele né? Se a gente for ver, ele transparece muito sentimento, mas talvez externamente ele não pareça que está sofrendo tanto, que ele é um cara que sente tanta culpa, né? Parece que o externo é uma máscara que eles constroem, e é uma máscara muito espessa, que as pessoas acham que, por exemplo, é um cara feliz, é um artista mulherengo e farreador, assim, né? E muitas vezes isso é uma máscara, porque internamente a realidade é muito diferente, né? E isso é interessante, porque tem muito dependente químico que transparece uma coisa, ou o alcoolista, por exemplo, que eu já falei que ele transparece, por exemplo, uma coisa ser super sociável, mas internamente ele é muito tímido, inclusive ele bebe para ficar sociável, por exemplo. Ou ele é muito triste, ele bebe para aliviar aquilo, né? Só que o álcool é um depressor do sistema nervoso, então piora uma depressão, por exemplo, né? E a gente vê que a bengala do cara é a droga, né? A bebida do cara é a bengala. E eles não percebem, então fica esse ciclo, né? O cara bebe, fica muito mal, aí bebe para aliviar, e fica muito mal, e bebe de novo para aliviar e tal. Então, assim, é muito complicado essa situação toda, e internação, por exemplo, às vezes quebra esse ciclo um pouco, né? Mas o que a gente vê no final, assim, e nesse processo, é que a vida do cara é marcada por destruição, né? Destruição, ele deteriora e destrói todos os aspectos da vida dele. Aspecto pessoal, né? O cara tem uma relação muito conflituosa com o irmão, né? Não tem amigos. A namorada que ele ama, né? Ele passa vergonha nela. Tem muito ciúme, né? É muito comum ter muito ciúme, tá? O alcoolista. A vida profissional do cara acaba, né? Ele estava no auge, e aí, quer dizer, começa a faltar compromisso, começa a relaxar no lado profissional, e às vezes as pessoas param de contratar, então você vê que a carreira do cara vai acabando, né? E uma coisa muito interessante para abordar também é como a vida das pessoas ao redor é modificada e às vezes até acaba, né? Pra vocês terem noção, a vida da menina lá, da Lady Gaga, né? Do irmão do cara. Eles não sabem o que fazer, eles misturam, vão de raiva do cara, porque o cara recai de estar naquilo de novo, a dó, a senso de cuidado, a não saber como cuidar ao mesmo tempo. E assim, a história geralmente vai mostrar que a vida dessas pessoas que vivem ao redor, os familiares próximos, também vai acabando. E eles chegam num ponto que eles não aguentam. Então, geralmente o dependente químico, o alcoolista, no final da vida, fica sozinho, porque ninguém aguenta, a vida vai acabando mesmo, a vida vai indo pro buraco junto, e a pessoa cansa e larga, né? E isso é interessante, porque a gente vê, né, que a carreira dela começa a ser prejudicada. Ela começa a não, por exemplo, ela não vai na turnê europeia para cuidar do cara, por exemplo, né, para ficar com o cara que tinha saído da internação. Muito legal, muito bonito, mas imagina se o cara vivesse mais tempo e, enfim, recaísse de novo, né? Isso é muito difícil, né, de acontecer. Outra coisa que a gente tem que abordar é um pouco das comorbidades. É muito comum dependência química ser comorbidade de alguma outra doença ou transtorno psiquiátrico, ou
causar comorbidades. Muita gente me perguntou, será que ele não tinha depressão antes e ele, né, e, enfim, será que o que levou ele ao álcool não era depressão? Não sei, assim, eu não tenho artifício para dizer isso, né? É um filme, então não tem como eu detalhar. Mas muitas vezes a depressão leva o cara a um alcoolismo, né? Como eu tinha falado. Às vezes o alcoolismo por si só é tão depressor, modifica tanto mecanismos cerebrais, neurotransmissores, que ele causa uma depressão, né? Então, assim, são várias coisas, né? Me perguntaram sobre o suicídio, né? Eu fiz um roteirinho aqui porque senão eu esqueço. Pô, é muito legal o jeito que o suicídio foi abordado, assim, porque foi de forma sutil, né? Assim, não precisou mostrar o cara enforcado, né? Assim, foi bem legal. E geralmente a recomendação à imprensa é essa, que não faça nada explícito, né? Faça as coisas bem de forma sutil e tal. E isso foi bem legal, né? Assim, né? Nesse aspecto foi legal. E suicídio está relacionado demais à dependência química. Na verdade, depois dos transtornos de humor, o transtorno psiquiátrico mais associado a suicídio é a dependência química. Então, assim, são pessoas potencialmente suicidas. Por quê? Primeiro, a gente pensa, eles têm comorbidades, né, que podem levar ao suicídio, por exemplo, depressão. Eles têm uma baixíssima capacidade de resolução de problemas. Então, assim, as pessoas me perguntaram, será que foi... Mas só porque o cara falou pra ele lá que ele ia acabar com a carreira? Pô, pensa bem, o cara carrega um monte de culpa, ele tem culpa por ter passado vergonha na esposa, ele tem culpa por estar prejudicando a carreira dele já está indo pro buraco, já foi pro buraco na cabeça dele, e ele não quer prejudicar uma pessoa que ele ama, né? Ele já prejudicou muita gente, já prejudicou inclusive ele mesmo, né? Ele está bebendo água, mas ele sabe que ele não é fraco, assim, ele não tem a força suficiente ainda para afirmar que ele nunca mais vai beber ou usar drogas na vida, né? O cara falou assim, você está bebendo água, mas todo mundo sabe que você vai voltar a beber, né? E ele não tem uma capacidade de resolução de problema grande, ele não tem uma capacidade de vislumbrar o futuro ou de fazer um planejamento, né? Então, assim, isso é um gatilho, né? Só por isso que ele suicidou? Não, isso ajudou, foi um gatilho. Igual eu falei para vocês, lembra? Suicídio tem um gatilho ou não, mas geralmente se tiver um gatilho, não é a única causa. Tem várias coisas que levaram ao suicídio, né? E isso é interessante, né? A gente consegue identificar vários fatores de risco ali que poderiam ter levado ao suicídio, que o levaram ao suicídio, provavelmente, né? Então, assim, eu achei um filme bem legal nesse aspecto, sabe? E a atuação dos dois bem legal também, assim, muito consistente. Assim, a dele, sinceramente, muito boa mesmo. E aí, acho que tem várias outras coisas que a gente pode abordar, né? Algumas pessoas me perguntaram sobre essa questão de dependência no mundo artístico, é uma outra coisa, é algo para a gente pensar também. Eu não tenho a resposta certa para isso, né? O que leva essas pessoas artistas a serem mais propícias à dependência? Será que a sensibilidade que elas têm, essa questão delas de conseguir se desconectar da realidade e ser bom desconectar da realidade, porque, querendo ou não, a desconexão da realidade, que é o que a droga faz, é muito mais lírico do que a pessoa concreta, né? A pessoa metódica, exata, né? As ciências humanas, elas são mais viajadas mesmo, né? A gente tem que expandir a realidade, assim, fazer o exercício de pensamento, né? E a droga pode ajudar algumas pessoas, enfim, pelo mundo da fama, que é muito cruel, não sei, né? Acho que tem várias coisas que a gente pode discutir aí. Mas por hoje é isso. Acho que do filme eu já falei quase 20 minutos, né? Agradeço a quem teve paciência de assistir. Me deem sugestões, né? Eu não tenho interesse em ser blogueiro, em nada, mas é legal. Eu amo muito a psiquiatria, assim. Eu gosto demais de vida mental, de vida psíquica, e eu gosto de discutir essas coisas. Eu discuto em bares, eu discuto com os meus amigos familiares isso, quando eles me perguntam, enfim, até quando eles não perguntam. E acho que é legal discutir com vocês, tá? Obrigado aí por terem assistido, e comentem, nem que seja para falar, nossa, que longo e não gostei, mas comentem, e espero que tenham gostado, e brigadão.